convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meditando sobre este Evangelho, no qual São Lucas nos narra este envio desta grande quantidade, dos discípulos, dos seguidores de Cristo, e nos dá a oportunidade de bebermos de algo muito interessante, de um movimento que acontece na história da salvação. Acontece primeiro com Cristo e depois esse movimento atinge a todos nós. Não está dito aqui, mas quem conhece a Sagrada Escritura, ao meditar sobre esse texto, é quase impossível não ficar aqui martelando na nossa cabeça um outro versículo que diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Existe um modus operandi de Cristo, ou seja, existe um jeito que ele tem de trabalhar, ele tem um jeito de exercer o seu ministério com relação a nós. E ele faz isso copiando a atitude que o Pai teve para com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Há pouco estávamos aí meditando lá no primeiro capítulo de Efésios, versículo 4, que em Cristo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, antes que o mundo existisse, nós já havíamos sido escolhidos, nós já havíamos sido eleitos na pessoa do Cristo. O Cristo vindo à Terra, enviado pelo Pai, ele vai ter os seus discípulos, os seus seguidores, que terão por missão seguir os mesmíssimos passos de Cristo. Quando Deus envia o Filho à Terra, ele envia, vamos dizer o que tem a ver, ele enviar 2 a 2, Cristo ele não veio sozinho, Cristo veio só. Mas a gente não deve esquecer de quem é o Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É uma pessoa íntegra, verdade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se diz tanto quanto Deus, tanto quanto homem. Veio nos ensinar os caminhos de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo veio nos ensinar o amor ao próximo. Ele veio nos ensinar esses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Envia os 2 discípulos, assim como foi enviado pelo Pai, como cordeiro no meio de lobos. Nós que somos enviados por Cristo, nós que de algum modo fomos tocados por Ele e somos colocados de volta no mundo por intermédio dEle, isso é o dever de todo batizado, Mas dever maior ainda daqueles que assumem esse papel conscientemente, que, de fato, depois de terem encontrado com Cristo, depois de terem se proposto a segui-lo de verdade, essas pessoas serão colocadas, serão devolvidas, enviadas, de fato, para pregar, para anunciar o Evangelho, e serão enviadas como cordeiro no meio de lobos. Elas serão devoradas, de um jeito ou de outro.
assim como Cristo foi devorado. Ele foi devorado tanto pelos que o acusavam, tanto pelos que necessitavam dele. Ele veio para se dar como comida, ele veio para se dar como bebida, ele veio para matar a nossa fome. Então, veja, é uma imagem muito bonita que ele está dizendo, olha, vocês vão ter que destruir-se a si mesmos para alimentarem os outros. Assim como eu mesmo me destruí a mim mesmo para alimentá-los. É uma cascata. Em primeiro lugar, Cristo nos dá o exemplo. Nos envia o seu Espírito para que também sejamos impulsionados a fazer o mesmo que ele fez. Nos dá a coragem que ele teve, nos dá a disposição que ele teve e, sobretudo, a obediência da qual ele se alimentava. Portanto, todos nós, em primeiro lugar, nós que somos batizados, nós que recebemos esse sacramento, ou seja, nascemos para o Pai, nascemos da água, nascemos do Espírito, nós precisamos compreender isso. Isso quase que não se torna uma questão de escolha, se torna uma condição. É muito bonito quando a igreja proclama que nós todos temos uma certa vocação missionária, ou seja, todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, todos nós somos chamados, estando em uma cidade, a ali curar as pessoas, não somente com a cura material, milagres, coisas mirabolantes, mas trazer saúde aos espíritos doentes, nem que seja pelo o nosso modo de ser, o nosso bom comportamento, demonstrando, talvez ao próximo, a saúde do nosso espírito. Quem quer a saúde do nosso espírito? Quem quer a saúde da nossa alma? É o próprio Cristo. Para que assim as outras pessoas que tenham contato conosco, se forem amigas da paz, a paz, né, que o Cristo derrama em nossos corações, que inevitavelmente derrama o coração do próximo, se essa pessoa for amiga da paz, ela acolherá esta paz. São Lucas mostra para nós, né, nesse texto maravilhoso, ele mostra para toda a igreja, vejam, não pensem vocês, não imaginem vocês que existe um caminho fora do caminho que o próprio Cristo trilhou. Ele não é um mercenário, não é um explorador, ele não é aquela pessoa que nos exige, ele mesmo não faz nada. Afinal de contas, é a crítica que Cristo dirige aos fariseus e mestres da lei. Vocês colocam cargas pesadas nos ombros dos outros, mas vocês não encostam um dedo sequer nessa carga para carregá-la. Cristo não, ao contrário, ele se propõe, inclusive, a suavizar o nosso jugo. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e o meu peso, que é suave e leve. Ou seja, aprendei de mim, tomai de mim, vivam como eu vivo, entrem no meu caminho, trilhem as minhas veredas, para que assim vocês consigam, vocês deem conta de dar essa resposta que seja agradável a Deus, vocês conseguem de fato anunciar o reino, dizer o reino está próximo. O reino é Cristo, Cristo é o reino de Deus. Está próximo porque Ele se faz presente a mim, presente a você. Ele está próximo de nós, como aquele que o apostolado da oração gosta, com muito bom gosto, gosta de cantar essa música, né? Procura abrigo nos corações, de porta em porta deseja entrar. Essa é a proximidade do Cristo, a proximidade daquele que está à porta e bate e solicita entrada, esperando que nós concedamos-lhe abrigo. E se prepare, quando Cristo entra, Ele toma posse. Quando Cristo entra, ali Ele toma posse, ali Ele faz sua morada, ali Ele realiza suas obras, seus prodígios e suas maravilhas. Que nós saibamos, não é, trilhar esse caminho de vida espiritual, de vida religiosa junto com o nosso Senhor, para que assim a gente consiga nos espelhar um pouco em Paulo. São Paulo, ele aqui mesmo, né, na leitura que nós ouvimos, na segunda carta que ele dirige a Timóteo, ele vai dizer no final, não é, que ninguém o assistiu, ninguém assistiu Paulo na sua primeira batalha, no seu primeiro combate, mas ele diz, o Senhor veio e o Senhor me consolou. Paulo é aquela pessoa que, de fato, quando ele sai para pregar, ele sai despojado, ele não leva nem bolsa, não leva nada, ele não sai com munição nenhuma. A única munição que ele leva é o próprio Cristo. Ele não depende de ninguém, a companhia de Paulo é aquele que o envia. O prêmio de Paulo é ser consolado por aquele que o envia. Paulo aqui negligencia completamente as coisas mundanas.
e negligenciando as coisas mundanas. Paulo mostra, né, que adentrou de fato no reino dos céus, mostra de fato que o Cristo já habitava nele e para ele era irresistível anunciar o Evangelho, custasse o que custasse, tendo o apoio de seus amigos ou não. Paulo, a gente poderia dizer numa linguagem humana que Paulo tornou-se autossuficiente, mas ele não se torna autossuficiente, essa que é a questão. Paulo reconhece, né, que aquele que bastava para si era o Cristo. Tendo Cristo, ele não almejava e não precisava de mais nada. Precisava era unicamente fazer a sua santa vontade. Hoje nós celebrando essa festa deste grande evangelista São Lucas, que nós saibamos ter a delicadeza que ele teve de se preocupar com aquele que é menor, de preocupar com aquele que se faz humilde, teve a delicadeza de reconhecer no mistério da encarnação, naquele Cristo que se faz o recém-nascido, reconhecer ali uma grande obra, né? Algo tremendo, o desapego da glória de Deus. Que nós aprendamos de São Lucas, evangelista, a humildade, de nos curvarmos diante da sabedoria divina e reconhecer, né, que nós somos muito, muito ignorantes, somos cegos de fato, não conseguimos enxergar as realidades sobrenaturais que estão dispostas a nós, negligenciamos completamente a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, mas pedindo, né, a intercessão de São Lucas Evangelista, tenhamos fé que nós iremos alcançar esse dom precioso da humildade, de que todos nós, todos, necessitamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.